A verdade sobre a Arca da Aliança. Há milhares de anos, um artefato sagrado desapareceu das páginas da história. Um objeto de poder inimaginável que, segundo a tradição, continha em si o pacto entre Deus e os homens. Uma relíquia com a capacidade de alterar o curso de batalhas, derrubar exércitos e trazer a presença divina para o mundo físico. Esse objeto era conhecido como a Arca da Aliança. Mas hoje, a Arca está perdida. Seu paradeiro é um dos maiores mistérios da história humana. Muitos a procuram, mas ela permanece oculta, cercada de mitos e lendas que intrigam tanto os fiéis quanto os curiosos. Será que a Arca da Aliança ainda existe? E se sim, onde ela estaria escondida? O que exatamente ela continha e o quão poderosa realmente era? É isso que vamos descobrir agora. Para desvendar esse enigma, precisamos retornar aos tempos antigos, ao momento em que a Arca foi criada diretamente sob as ordens de Deus, conforme relatado nas Escrituras. De acordo com o livro de Êxodo, a história da Arca da Aliança começa com uma revelação divina. No Monte Sinai, Deus instruiu Moisés a construir um objeto especial, uma caixa feita de madeira de acácia revestida de ouro puro. Sobre ela haveria 2 querubins, figuras angelicais esculpidas em ouro voltadas uma para a outra. A arca não era apenas um símbolo religioso, ela continha algo muito mais significativo. As tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um pote de maná que simbolizavam a provisão divina. Esses itens não eram apenas lembranças de eventos do passado, mas uma representação física do pacto entre Deus e o povo de Israel. A arca era mantida no tabernáculo, dentro do Santo dos Santos, o lugar mais sagrado de toda a estrutura. Apenas o sumo sacerdote podia entrar lá, e isso acontecia apenas uma vez por ano no dia da expiação. Era nesse momento que o sacerdote entrava em contato direto com a presença de Deus, conhecida como Shekinah. A arca então se tornava o trono divino na terra. O poder da arca nas batalhas. Ao longo da jornada dos israelitas, a Arca da Aliança desempenhou um papel crucial. Mais do que um símbolo espiritual, a arca era uma manifestação do poder divino no mundo físico. Quando os israelitas a levavam diante deles nas batalhas, vitórias milagrosas aconteciam. As águas do Rio Jordão se abriram, as muralhas de Jericó caíram sem esforço e os inimigos de Israel foram derrotados. O relato mais conhecido do poder da arca é o da Batalha de Jericó. Após receberem instruções específicas de Deus, os israelitas marcharam ao redor da cidade durante 7 dias carregando a arca com eles. No 7º dia, ao som das trombetas, as muralhas caíram como se fossem feitas de papel. Não foi força militar, mas o poder divino manifestado pela arca que trouxe a vitória. A desaparição da arca. Durante o reinado de Salomão, a arca era mantida no templo em Jerusalém. Porém, em 586 a.C., o templo foi destruído pelos babilônios liderados por Nabucodonosor. Estranhamente, a arca não é mencionada entre os tesouros saqueados, nem há relatos claros sobre o seu destino. Desde então, a Arca da Aliança desapareceu das escrituras e da história. O que aconteceu com ela? Teria sido escondida pelos sacerdotes para protegê-la da invasão? Foi levada para outro país? Ou talvez destruída? Essas perguntas deram origem a inúmeras teorias ao longo dos séculos. Principais teorias sobre o paradeiro da arca. Com o desaparecimento da arca, muitas teorias surgiram ao longo dos séculos. Cada uma delas propõe uma explicação diferente para o destino desse objeto sagrado e até hoje, sua localização exata é motivo de debate. Uma das teorias mais conhecidas é a de que a arca foi escondida em Jerusalém nas profundezas do Monte do Templo. Alguns acreditam que há câmaras secretas sob o local onde o Templo de Salomão ficava
e que a arca foi colocada lá pelos sacerdotes antes da invasão babilônica. Outros acreditam que a arca foi levada para fora de Israel, talvez transportada para um lugar mais seguro. E aqui, uma das teorias mais fascinantes emerge, a da Igreja Ortodoxa Etíope. Segundo essa tradição, a Arca da Aliança está guardada em uma pequena capela na cidade de Aksum. Apenas um monge é designado para proteger o santuário e ele é o único autorizado a ver a arca. Nenhuma outra pessoa tem acesso ao local e por isso o mundo exterior permanece em suspense sobre essa autenticidade dessa alegação. Até hoje, essa capela é um dos lugares mais misteriosos do mundo. Muitas tentativas de investigar a veracidade da arca em Aksum foram feitas, mas todas foram rejeitadas pela igreja local, mantendo o mistério intacto. Outra teoria popular sugere que a arca foi levada para a Europa pelos cavaleiros templários durante as cruzadas. Segundo algumas lendas, os templários encontraram a arca sob o monte do templo e a levaram para um local secreto onde ela estaria protegida até hoje. Essa teoria ganhou popularidade no século XX quando historiadores e caçadores de tesouros começaram a estudar mais profundamente as atividades dos templários e seus possíveis segredos ocultos. A ideia de que a arca poderia estar escondida em algum castelo na Europa, protegida por uma ordem secreta, faz parte de várias obras de ficção, mas há quem acredite que pode haver verdade por trás dessas histórias. No entanto, até hoje, nenhuma evidência concreta foi encontrada para apoiar essa teoria. Assim, ela permanece no reino da especulação. A Arca e as Sociedades Secretas. E não podemos ignorar as conexões entre a Arca da Aliança e as várias sociedades secretas ao longo da história. A maçonaria, por exemplo, frequentemente faz referência ao Templo de Salomão e à Arca como símbolos importantes dentro de sua estrutura de rituais. Alguns teóricos afirmam que se a arca foi realmente encontrada por grupos como os Templários, ela pode ter sido passada para outros grupos esotéricos ao longo dos séculos. Essas teorias sugerem que a Arca da Aliança está muito além do nosso alcance físico. Talvez tenha se tornado um objeto de culto interno para essas organizações, mantidas em segredo longe dos olhos do público. Ciência e arqueologia, a busca moderna pela arca. A ciência moderna não ficou de fora dessa busca milenar. Arqueólogos, historiadores e exploradores ao longo dos anos têm se aventurado pelos locais mais remotos do planeta em busca de evidências da Arca da Aliança. De Israel à Etiópia, da Jordânia à Europa, centenas de expedições foram realizadas com o intuito de localizar o artefato. Mas, até hoje, todas as buscas resultaram em becos sem saída. Ainda assim, há aqueles que acreditam que a tecnologia moderna pode um dia revelar a verdade. Pesquisas com tecnologias de detecção de solo, varreduras geofísicas e análise de DNA dos locais sagrados continuam sendo realizadas. No entanto, alguns especialistas sugerem que a arca pode nunca ser encontrada. Eles acreditam que, se ela realmente existiu, pode ter sido destruída ao longo dos séculos. Outras teorias sugerem que a arca foi deliberadamente escondida por grupos que sabiam de seu poder e quiseram protegê-la do abuso. O significado da arca hoje. Mas, além de toda a busca física pela arca, o que ela simboliza para nós hoje? Por que essa relíquia antiga ainda captura tanto nossa imaginação? A Arca da Aliança, independentemente de sua localização física, representa algo muito maior. A ligação entre o divino e o humano. A promessa de que Deus está conosco, guiando e protegendo. Para muitos, a Arca é um lembrete tangível do pacto feito com a humanidade, um símbolo de fé e reverência. No campo da teologia, a Arca é vista como um símbolo de esperança e poder espiritual. Para os fiéis, a Arca da Aliança ainda carrega um profundo significado.
representando a presença de Deus em nossas vidas e o dever de seguir seus mandamentos. Na cultura popular, a arca também se tornou um ícone. Filmes, livros e documentários exploram o mistério de seu desaparecimento, levando milhões de pessoas a se perguntarem: e se a arca for encontrada um dia? O que isso significaria para o mundo moderno? Quais segredos ela poderia revelar? O que aconteceria se a arca fosse encontrada hoje? Mas e se de repente a Arca da Aliança fosse descoberta em nossa era moderna? O que isso significaria para a humanidade? Em um mundo já saturado de tensões religiosas e políticas, a descoberta de um artefato tão importante poderia provocar uma reviravolta global. Para alguns, seria a prova definitiva de que a história bíblica é real. Para outros, seria um catalisador de conflitos à medida que diferentes nações e grupos religiosos reivindicassem a posse desse objeto. A arca poderia até se tornar alvo de guerras e disputas territoriais. Sua localização, se descoberta, rapidamente se tornaria o foco de atenção mundial e a proteção de tal relíquia se tornaria uma prioridade para muitos governos e religiões. Há também a questão de seu poder. Se os relatos antigos estiverem corretos, a arca possuía uma energia divina que podia causar grandes destruições. O que aconteceria se essa energia fosse liberada novamente no mundo moderno? Estaríamos preparados para lidar com esse tipo de poder? O legado da arca. A verdade sobre a Arca da Aliança pode nunca ser completamente revelada. Talvez ela esteja escondida em algum lugar do mundo, aguardando o momento certo para ser descoberta, ou talvez a sua existência esteja destinada a permanecer apenas nas páginas da história e na fé das pessoas. Mas, independentemente de seu paradeiro físico, o mistério da Arca da Aliança continua a inspirar, desafiar e fascinar pessoas em todo o mundo. Ela representa a eterna busca da humanidade por respostas para os maiores mistérios do universo. E você, o que acha? A arca ainda está entre nós, escondida, esperando para ser revelada? Ou será que foi destruída? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais explorações fascinantes como essa. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.